Nada com isso, se vocês não lerem o que vocês assim. Eu tô brincando, nem é assim. Então, conforme prometido... Opa, tá errado aí, hein? Ah, contei a final, já estraguei a surpresa. Eu ia mentir que era 17 slides só de texto, não deu agora. Que droga. Estraguei minha própria piada, que não ia ter graça igual. Amores, nós combinamos que hoje nós íamos ter, até parece, né? É bem tiazona, né, Cássia, né, Glória? Quer fazer piada com as coisas que não tem graça. Olha, eu mexendo no mouse quando... Mas então, assim... Nós combinamos que teríamos aula teórica hoje e que vocês não teriam atividade. Então, o combinado é esse. Deixa eu dar uma trocada aqui no documento que eu não acabei. Ai, achei que eu tinha escrito errado. Vamos aqui. Então, vocês... que eu tô acabando as orientações da aula, e por isso que eu demorei para entrar, vou ser sinceros, nunca, conforme prometido no primeiro dia de aula, eu vou mentir de vez em quando, mas vocês não vão saber, mas prioritariamente eu vou falar a verdade, né? Então, vou falar a verdade, tava acabando a aula de vocês mesmo, ontem tava frio, eu cheguei em casa de fazer a unha, fiquei com preguiça. Tá gravando tudo isso, né? Daí acabei hoje de manhã. Mas eu já tinha feito metade, né? Por isso que deu tempo. Então, ó, tá ali, certinho, nós vamos discutir os conceitos, discutir porque vocês vão ter que falar, sinto muito, azar de vocês. Ai, que judiaria, né? Que maldade com vocês. Que ficou, que bicho que mordeu de madrugada. Vocês tiverem dúvida, provavelmente vocês tenham que assistir a explicação, porque o slide tem bem o resumo ali, tá? Não é só texto aquilo, então é só porque a gente vai ter que conversar mesmo. E não tem tarefas. Então, se alguém perguntar, se surgiu uma discussão lá no grupo particular de vocês, que eu não tenho os professores, não tem tarefa mesmo. A tarefa é assistir a aula, tá? Então, tá, a chamada automática tá fazendo aqui. Se alguém não conseguiu assistir, tem que entrar lá no SIG e assistir. Se eu vou conseguir ver se a pessoa assistiu o vídeo inteiro, não vou, né? Tá longe das minhas possibilidades, mas vou conseguir ver se a pessoa se deu o trabalho de acessar ou não, e mais pra frente a pessoa vai precisar desses conceitos, e sinceramente, já que está gravado, eu não vou explicar de novo, né? Porque vamos respeitar os coleguinhas que estão aqui com frio. Olha ali, já que eu resolvi usar o Pedro de corinho, olha ali, o Pedro até de meio Smurf negro tá ali, e tá todo mundo... a Jordânia ali com as mãos Tá louco, enganchadas. professor, um friozão danado. Tá Tô quase louco, puxando uma coberta quase. aqui atrás de mim. Eu quase liguei aquecedor nos pés daí, mas achei que ia ser muito fiasqueiro. E parece que vem do sul do Paraná. Mas então é isto. Eu pedi para vocês fazerem atividade na aula passada sobre o que era arte, né? Eu quero que vocês me contem mais ou menos o que é arte para vocês. Não precisa ser comprido, só qualquer coisa, assim. Enquanto eu tomo um mate. Arte seria uma forma de se expressar? A arte seria uma forma de se expressar. Eu tenho que acrescentar um negócio no slide que eu esqueci de acrescentar, mas que eu vou mostrar para vocês. O que mais? Para mim, acho que seria, como a Glória disse, uma forma de se expressar para quem faz a arte e uma forma de se distrair, de ver uma coisa diferente para quem assiste, para quem vê, para quem ouve a arte. Então, ela tem um sentido diferente para quem vê e para quem vê e para quem faz. Seria isso, Pedro? Isso aí. Tá, beleza? O que mais? Não. Tá piadista hoje, né, gurias e gurizes? Acordou com o Bozo. Dormiu com o Bozo, aliás, dormiu com o Bozo. A arte é por aí.
Agora me engasguei com erva, lembrei da Prof. Lu esses dias numa reunião. Vou tomar mate no meio enquanto tem que falar esse engasgo. Mas, enfim, arte é isso aí. A arte, basicamente, é uma forma de expressão e de comunicação humanas. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma forma da pessoa falar sobre ela, então não necessariamente em todo tipo de arte ela vai querer comunicar alguma coisa, às vezes ela só quer expressar alguma coisa que ela está sentindo. Mas algumas vão ter também o significado e vão contar alguma coisa, contar uma história. A gente vai ver um pouquinho isso durante a aula de hoje. Então, a gente vai começar a aula fazendo um segundo exercício, vai continuar a aula, na verdade, que nós já começamos, fazendo um segundo exercício. Eu quero que vocês olhem algumas obras de arte, por isso que ficou grande, tá? Por isso que tem 17 slides, mas tem uns 10 só de figurinha. É quase só figurinha, na verdade. Figurinha é bom, né? Parece que é sticker, parece que é meme do WhatsApp, mas tudo bem. Eu quero que vocês olhem as imagens e me digam se elas são ou não obra de arte, tá? Podem ficar bem à vontade. Vocês têm alguns segundos sem eu tocar o grilinho. Eu deixei o preço para vocês verem. Isso é um quadro, tá? Tem promoção, olha. Ele está representando conchas. Deixa eu ver aqui se eu acho o original. Achei até. Aqui. Tá certo. Esse é o que eu clico na tela. São conchas mesmo, ó. Mas é um quadro de pendurar na parede, que nem eu tenho do meu mapa do Maroto ali. E esse quadro... Aqui. Tá vendo? É um quadro decorativo que tá vendo ali num site de decoração de coisas para casa. Não tem certo nem errado. Quero que vocês me digam o que vocês acham. Eu acho que é arte. A Morgana também acha que é. Mais alguém? Sofia também acha que é. Cássia também. Eu concordo também. Eu também. Também. O Ariel tá colocando ali um ponto interessante, ó. Que é arte, mas que ele não compraria. Mas que é arte. Também não gastaria esse dinheiro nesse quadro, Ariel, falando bem sinceramente, mas... Ah, ficou um sem. Ah, agora apareceu. Outro quadro da Kamikado. Eu gosto muito da Kamikado. Pena que eles não me patrocinam. Kamikado, esse vídeo vai pro YouTube e me patrocina. Mas não nesses quadros, me patrocina com coisa de casa. Qual que é a diferença de um quadro para o outro? A forma como cada artista se expressou. A forma como cada artista se expressou, ótimo, começamos bem. O material usado para fazer. A forma como foi produzido. As cores. O que o quadro anterior representava? Concha. Conchas, né? Tá escrito ali. São várias conchas organizadas em espiral. E aqui? Eu não sei, pra mim parece uma floresta. E daí em cima, assim, tipo, o céu de outra cor, ali a floresta, aqui esse azul mais clarinho, as plantas, aqui o azul mais escuro, as árvores. Alguém vê a mesma coisa? Alguém vê diferente? Pra mim também parece uma floresta, um negócio, sei lá. Para Cássia também, para Gabi, para Jordane também. Então, lembra que no início, o Pedro que hoje está participativo com o seu cobertor, tem um negócio numa loja que eu comprei para os meus pais, Pedro, mas que eu quero para mim, que é um cobertor de mangas. Você veste o cobertor, assim, aquilo deve ser legal. E eles não usam tanto óleo, vê se pode.
Mas, Deve enfim, ser bom, né? deve ser bom. Um braço tem que ficar pro lado de fora aqui. É, exatamente, aquele não você veste, e ainda tem um que tem pelinho de carneiro, imitação de pelinho de carneiro. Bom para quem tem rinite, assim. Mas voltando para o quadro, ele é um quadro abstrato. Ele não está representando nada. Lembra que o Pedro falou no início de querer dizer uma coisa e de falar outra, e que eu falei que às vezes é expressão e às vezes é expressão em comunicação? Está comunicando uma floresta para vocês. Se o artista quis falar isso ou não, teríamos que perguntar para ele. Mas como é um quadro produzido em larga escala que não tem o nome do artista, dificilmente conseguiremos saber. E é provável que para vender eles digam, sim, sim, é isso mesmo, é isso aí. Esse aqui já está mais fácil, já está no título, né? R$3.000, se voltar ao presencial, vamos fazer uns quadros e vamos vender. Nós colocamos um nome bonito, Vamos, né? eu apoio. Né? Eu acho que eu consigo fazer aqueles desenhos lá de jogar a tinta no quadro, assim, daí fica aqueles pontinhos com as cores, fica tudo bem coloridinho, assim. Nós vamos ver daqui a pouco, se acalme. Esse aqui tá fácil, né? É o marco, uma outra textura, mas todos são obra de arte, já chegamos a essa conclusão. Isso aqui é um banco, tá pequenininho, mas é um banco. É uma... O Aurá é o nome da etnia que fez isso a princípio. É uma obra de arte? Sim. Mas não seria, já que vocês responderam rapidinho, não seria muito parecido com aqueles pequenininhos que os caingangue vendem por aí pela cidade? Que eles só queimam com aqueles bichinhos desse tamanho? Não é a mesma coisa? Qual que é a diferença? Que é maior, tá? Porque é um banco, né? Aquele pequenininho não dá para sentar. Eu acho que os dois, de certa forma, são arte. Só que esse custa R$1.000. Ah, não, é 990, não é 1.000. Sobra troco. Tá bem? E esse aqui? É um balaio. É um balaio não, é quase uma peneira. Chamaram de balaio, mas é uma peneira, na verdade, né? Porque não é fundo. E R$400. Bem baratinho, né? Tu viu como a gente é besta, Gabi? Cara, baratinho, baratinho. Coitado dos caras que tem que usar peneira, pagar tudo isso aí numa peneira, né? Mas é que essa vai essa é aquelas que vai para a parede, né? Mas esse é um ponto que eu quero discutir com vocês. Por que que custa R$400? Mas vai chegar lá, calma. Primeiro vamos... É arte? Não é arte? Tum, tum, tum. Por quê? Eu acho que eles tentaram fazer uma arte, mas para mim, na minha opinião, não é arte porque seria uma coisa para ser usada no dia a dia, assim, não como, por exemplo, decorativo, né? Ótimo, já temos uma opinião. Alguém concorda? Alguém discorda? Eu não sei, é que, tipo assim, só porque a arte não... Não, calma, deixa eu raciocinar. Só porque é arte, não quer dizer que a gente não possa usar no dia a dia, porque, tipo assim, tem várias coisas que é arte que a gente usa no dia a dia, então, eu acho que é. Eu também acho que é arte. A Jordane também acha que é. As gurias no chat ali estão dizendo que acham que é. Ok, temos duas opiniões diferentes, olha. Maria Clara também acha que é. Eu tô aqui olhando para o outro lado porque eu tô procurando um negócio para mostrar para vocês, para dizer que a gente vai enriquecer. Quem dera, né? Achou agora. Aqui eu tô querendo ir pro Cílio. Esse aqui é um cesto que parece uma cuia, né? Se olhar minha cuia, é bem parecido. É só para mostrar que minha cuia tem meu nome. Mas é um cesto.
É o mesmo cesto, se eu for ali na rodoviária, dependendo dos indígenas, dos Caingangue que tiverem lá, eu compro um cesto parecido, igual com esse. Quem sabe com outro formato. E daí, aqueles que eles vendem são arte, esses são arte. A Jordane disse que é, a Cintia disse que é. Pedro pode ser sincero, vamos lá, não tem certo nem errado ainda. Opa, não era aqui que eu queria ir. Joyce também acha que é arte. Morgana também acha que é. Eu também acho que é arte. Esse eu acho que parece mais com arte, mas eu ainda acho que não. É uma arte, mas não, eu não compraria. Tentaram fazer, mas eu acho que não é arte. Para mim, pelo menos. Sim, tá ok. Eu compraria se não fosse esse preço, porque, meu Deus. Eu achei bonito, só que achei caro. Ah, cheguei no que eu queria. Tá. Aqui, a gente tem as que o Pedro estava falando. O Jackson Pollock é um artista norte-americano. E daí ele tem algumas que são figurativas ali, né, indo para o oeste. Daí é aqueles filmes de velho oeste americano. A carroça, os bois, o vaqueiro, o deserto, a lua, o céu, né? E do lado uma pintura abstrata, do que a gente de uma escola artística que a gente chama de expressionismo abstrato. As duas são arte? Ó, tem os pontinhos que tu falou lá, Pedro. Ó. Tá, mas eu acho que as duas são arte. Essa segunda aí é meio forçada, porque é só jogada a tinta, mas é uma arte, para mim, pelo menos. Mas aqui, o que eu tava procurando para mostrar para vocês, ó. Aqui tá no meu Instagram, ó. Isso aqui é de quando eu trabalhava no estado em Santa Maria, ó, ali 358 semanas, nem sei quanto que isso dá. Mas um ano tem 52, mais ou menos, então calcule que faz tempo, né? Nem tenho mais esse estojo, saudade desse estojo. Qual que é a diferença? Eu acho que a diferença Faço melhor, é uma aluna minha, Carol. A diferença é aquela outra, é que aquela outra é um artista famoso, eu acho. Tá. Se nós estivéssemos no presencial, a gente, inclusive, faria isso. Quando vocês passarem da próxima vez na área de convivência lá, vejam que alguns pilares, ótimo que tá tudo isso sendo gravado, né? Mas eu tinha autorização da direção de ensino, azar, eu falei o que eu ia fazer. Algumas bases de pilares têm umas marcas de tinta, acho que ainda tem lá. É de uma atividade assim, a gente enche balão de tinta e atira no papel. É isso. Então é a arte, só que ficou meio forçado ali do Pollock. É isso. A segunda, né? Quem dá mais? Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Passei. Sim, meu filho. E agora? Temos um Pablo Picasso e um Romero Brito. É arte também. É a mesma coisa? Os dois trabalham com quebra de perspectiva, ó. Os dois têm um risquinho no nariz aqui. Ah, não, o Romero não tá mostrando os dois lados do nariz, mas tá mostrando. Eu acho que é uma arte estranha, mas também é arte. Ok. E daí, aqui vocês já responderam, né? Essa é uma foto de mulheres Guarani-Mindiá, ali é de Angra dos Reis, mas é uma das etnias que compõe nossa região, que estão fazendo artesanato, vocês já me disseram, alguns acham que é arte, outros que não, só que é super valorizado naquele caso. O que a gente vai definir, como é que a gente vai fazer para definir o que é arte? Porque se depender só de gosto, ou só de opinião, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E arte é gosto, é opinião, tem
função de expressão, de comunicação, mas a arte é uma ciência também, ciência no quesito de que tem uma lógica, né, na forma de ser. Então, eu não posso me basear só na minha opinião, até porque, se eu me basear só na minha opinião, eu vou excluir certos grupos. E daí fica muito fácil eu dominar um grupo e excluir outro, de acordo com o que me interessa, né? Então, eu preciso de alguns critérios que me ajudem a entender o que é arte. Esses critérios a gente já viu ano passado, né? Já viu estética e já viu poética, só que a gente vai dar uma olhadinha hoje também em cultura. Estética vai falar disso que o Pedro e a Gabi estavam discutindo, entre outras coisas. A estética, ela vai analisar as formas, os padrões. Então, por exemplo, eu vou pegar uma arte barroca, ela vai, uma obra, estou falando só de artes visuais, né? De música também teria suas características, teatro também, mas vamos falar de artes visuais hoje. Eu tô mexendo por causa de mais um pouquinho de erva, acho que eu tenho que começar a usar filtro nas minhas bombas, tá? Desculpa, gente. Mas, assim, quando eu falo de formas e padrões, é o que cada estilo faz. Então, se eu for pegar a arte barroca, ela vai trabalhar com o contraste do escuro e do claro, com formas bem definidas. Se eu for pegar uma obra renascentista, ela vai trabalhar com a forma humana, mas não vai ter tanto esse contraste do claro e do escuro. Se eu pegar uma forma pré-histórica, eu não vou, é quase impossível eu não distinguir, né? Então, essas formas, esses padrões, essas maneiras, esses estilos, são uma das coisas que a estética estuda. Outra coisa que vocês me ajudaram bastante, olha, vocês brilham tanto que vocês até abriram o sol, estava a manhã inteira aqui sem sol, passando frio, chegou a vocês, você chegou para alegrar o dia, viu? Só vocês chegarem. Das funções da arte, a estética vai falar mais ou menos do que vocês falaram. Da arte ser utilitária. O que significa uma arte utilitária? Facinho aí, gente, hein? Tô fazendo só pergunta fácil hoje. Utilitária, útil? Uma arte que pode ser usada, uma arte útil. Que tem algum uso, né? Exatamente. Decorativa, que não serve para nada, só para enfeitar, né? Ali, ó, arte decorativa. Os bonequinhos, arte decorativa, né? Arte pela arte, quando eu estou trabalhando com os conceitos, experiências, e estou interessada na experiência artística em si, e não estou tão preocupada se aquilo vai ter um uso, se aquilo vai ser entendido, se alguém vai achar bonito, eu estou trabalhando a arte pela forma de expressão, pela construção, pela criação, pelo desenvolvimento da área. Então, é a arte pela arte daí. Se a gente tivesse em música, por exemplo, vou mudar um pouquinho o foco, aí a gente pega uma música, eu jurei que eu ia liberar vocês, eu sempre juro que eu vou liberar vocês em 20 minutos, e sempre me passo no tempo, né? Mas tudo bem, vocês me amam mesmo assim. Eu vou pegar lá uma música barroca, por exemplo. Cadê o meu Luiz Bach? Aqui. Não vou deixar vocês ouvindo uma suíte barroca inteira, tá? Mas, por exemplo, aqui. É uma música que segue um estilo, mas ela tem a perspectiva de demonstrar as descobertas do homem, ao mesmo tempo aproximar o homem de Deus, porque essa é a característica do barroco. Agora eu pego uma música concreta, e vamos rezar que é uma música do século XX, até tem. Olha, tem tudo aqui mesmo. Música concreta é uma música que vai usar barulhos do dia a dia, então vai usar som de liquidificador, vai usar som de... Tem um cara que fez uma orquestra de buzinas, ou vou pegar lá uma música dodecafônica, vamos mudar aqui a música. Uma música sem tom, uma música... Eu vou fazer experiências em que eu crio combinações com as notas, então eu estou preocupada
com a matemática da arte, mas não estou preocupada com a expressão dos outros. Por exemplo, ó. Qual vocês, se vocês só tivessem essas duas opções que eu mostrei, qual vocês escolheriam, a primeira ou a segunda? A primeira. Eu também escolheria a primeira. Eu também, né, gente? Como diz minha antiga professora de História da Música da faculdade, ninguém ouve música do século XX porque gosta, né? Ouve porque precisa estudar. Mas, falando sério, então, quando a gente fala de arte pela arte, é isso. É uma arte que está mais preocupada em fazer experimentações e ver até onde a arte vai do que essas são as funções da arte. E a estética também vai mostrar o contexto histórico, cultural. Percebam que eu precisei explicar algumas coisas da época para explicar algumas obras de arte. Então, por exemplo, ali, ó, o quadro do meio é um quadro barroco, Narciso de Caravaggio. Lembra que eu falei do barroco, do claro e do escuro? Olha ali a diferença da manga para o fundo, como o contraste é forte. Eu já percebo a diferença de estilo do Van Gogh, lá, que é o primeiro dos girassóis, e do Monet. Olha a diferença da pincelada. Olha a diferença. No Monet, no Mulher com Sombrinha, são duas figuras humanas iguais. É a mesma forma de fazer arte? Não, né? Então, isso eu posso dizer que são estéticas diferentes. Eu também posso falar que são estéticas diferentes. Ah, você vai fazer isso. Ah, é que vocês não viram agora, abrir o antivírus bem na hora de mudar. Quando eu falo da função da arte. Então, essas duas, todas essas imagens são de questões do Enem, tá? Por isso que elas estão ruinzinhas assim. Mas então, a do meio é uma arte decorativa. Vocês conseguem imaginar para essa estrutura ali, para essa estrutura aqui, alguma função? Agora, esse vaso marajoara, para que ele pode servir? Minha mãe plantaria flor. Colocar flor. Carregar água. Carregar água, vamos lembrar, a arte marajoara, vamos lembrar não, que vocês não têm como saber. A arte marajoara vem desde a pré-história, né? Então, as pessoas não tinham pó de plástico, né? Carregar água, não tinham jarra também. Alguns modelos são urnas funerárias, então guardavam, era onde se enterrava as pessoas. Um manto tupinambá, para que pode servir? Pode ser, vou quebrar o galho de vocês porque vocês estão participativos hoje, então vou dar uma ajuda, tá? Pode ser um enfeite, mas também pode representar uma hierarquia, alguém que seja chefe, alguém que esteja numa cerimônia, pode representar, pode ter um papel religioso. Então, quando a gente fala de função da arte, é isso. A estética, quando ela analisa a função da arte, é nesse sentido. Já a poética, ela vai falar do significado da arte. Aí tá o Polo aqui, ó, gente, ali ele pintando. Quando eu olho aquele quadro, com aquela bagunça lá, para mim é alguém que atirou tinta, né? Mas daí, como o Pollock foi uma pessoa que já viveu na segunda metade do século passado, final da primeira metade, a gente tem entrevistas dele que chegaram mais até a gente, né? Mais claras, e já tinha fotografia, etc. Então, o Pollock vai contar para a gente que ele queria representar o movimento. Na pesquisa para fazer a aula de vocês, até a revista de dança fala sobre ele, porque, na verdade, quando ele faz arte, ele faz uma interseção entre as duas coisas. Ele junta movimento e representação visual. E daí é isso que ele quer fazer. E, na verdade, seria meio parecido com aquela... Vocês já viram aquele negócio no Instagram do cara que fura lá, que atira em cima do quadro, que vai fazendo? Se eu achar, eu mando no grupo depois. Se eu achar no Instagram ou no TikTok, eu mando para vocês depois. Então, eu estou representando o movimento. Já a Guernica é um mural, não é um quadro, tá? Eu falo para vocês, porque eu sempre achei que era um quadro, e daí, fazendo a aula uns 3 anos atrás, eu descobri que era um mural. Mudou minha vida, não mudou, mas eu sei que é um mural, não é um quadro agora, né? Pelo menos eu sei. E agora vocês sabem também. A Guernica, esse quadro todo estranho, com uns pedaços de pessoas, se vocês olharem aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo onde eu estou balançando o mouse, tem um braço segurando um pedaço de madeira, daí tem umas cabeças saindo do nada, uns boi pela metade, um cavalo gritando.
que será que Picasso quis falar com ele, com isso? Para mim, ele mostrou que ele estava louco. Representar a loucura. Por aí, mas não era bem a dele. Esse quadro, o contexto dele é a Guerra Civil Espanhola. Então, ele representa um bombardeio. Ele representa a loucura, mas a loucura da violência e de uma guerra, porque cai uma bomba na cidade de Guernica, e é isso que acontece, desespero, pessoas partidas ao meio, os animais mortos, e uma confusão. É isso que ele quis representar. Então, a poética é isso. A poética, ela vai me ajudar a entender a arte no sentido de ter um significado. Toda arte precisa ter um significado, que nem o Pollock e o Picasso deram nessas obras, um significado? Não. Né? Ela pode, e às vezes a poética vai estar intrínseca e misturada com a cultura. Tô acabando, tá, gente? Eu sei que vocês devem estar morrendo de sono. Graças a Deus saiu o sol, vamos todo mundo comer uma bergamota e tomar um sol daqui a pouco, que não é que de noite vai esfriar de novo. Mas então, a cultura, ela vai trazer o sentimento de pertencimento. Por exemplo, tem alguém aqui que seja descendente de italiano? Não? A Glória, a Carol, a Gabi, um monte de gente. Se você... Uma coisa que representa a família de vocês, pensem, em termos de cultura. Pode ser culinária, pode ser roupa, pode ser dança, pode ser música, pode ser tradição, pode ser falar gritando. Ó, a Carol já falou. Ah, Carol, falamos junto ainda. Polenta. Polenta. Polenta, em qualquer lugar do Brasil. Inclusive vai ter hoje de almoço. Ah, eu tô animada. Uma polentinha com feijão, ou uma polentinha com franguinho. É, vai ser com carne. Ai, com guisado. Que maravilha. Que saudade da casa da minha mãe. Polenta, lasanha, tarantela, o idioma, xingamento, porcacciona, porcaccione, caramento, Dio mio, etc, né? Você sabe falar melhor do que eu. Essa semana teve, inclusive, uma reportagem do Jornal do Almoço que falou sobre o idioma, sobre o dialeto italiano no Rio Grande do Sul, né, que é reconhecido como uma das linguagens brasileiras. Então, tudo isso lembra a gente de onde a gente vem, é o sentimento de pertencimento. Vocês me dão um minutinho para mostrar uma coisa para vocês? Eu vou aproveitar que tem, não é sempre que tem. E eu não sei porque que eu tô na cadeira ruim se o Didi não tá sentado no quarto, né? E só quando ela se acostuma a ser capacha, ela se acostuma. Ela tem o bom e não pode usar o bom, né? A gente falou de polenta. A farinha de mandioca, por exemplo. Vou fechar isso aqui, senão vocês não vão enxergar nada. Não assim também, profe. A farinha de mandioca. Dependendo da região, eu vou ter um tipo de farinha de mandioca. Né? No norte eu vou ter uma. Isso vai me trazer uma certa lembrança de onde eu vim, do que eu faço. Urucum, coloral. Dependendo da região, eu vou usar mais ou menos. Agora que acabou, recém acabou o BBB, mas a Juliette ainda está em voga. O cuscuz, farinha de cuscuz. Percebe que a gente tem a polentina. Para o cuscuz, eles têm a milharina, né, que não se usa, mas era a única de cuscuz que tinha no mercado. E, então, que pra gente não vai fazer sentido nenhum. Assim como
Uma vez a minha tia chegou lá no norte, a família do meu pai é do norte, é de Belém, no Pará, e experimentou um pedaço de polenta achando que era o que eles no Pará chamam de canjica. E ela quase cuspiu fora, quase passou mal. Eu disse, que negócio é esse, salgado, ruim? Pra gente, o diferente era canjica, né? Ou, por exemplo, farinha de milho, que eu sempre brinco com vocês que é o cereal paranaense, né? Eu tenho uma farinha de milho flocada que eu tenho que mandar. Então, essa coisa de comida, ela vai trazer a gente, vai levar a gente para um certo lugar, para uma certa... para um sentimento, é como se fosse que a gente brinca de aquecer o coraçãozinho da gente, sabe? Quando a gente está no lugar certo, a comida vai trazer esse sentimento. Então, quando eu estou comendo uma macarronada, quando eu estou comendo quando eu estou comendo aquela planta dos caingangue que substitui carne, quando eu estou fazendo certos tipos de caça, depende da região que eu sou, né? Ou quando eu estou fazendo spätzle, que eu acho que é o alemão, ou comendo marreco com maçã, ou etc. Também representa uma parte da história, né? A gente toma chimarrão. Chimarrão representa o contato dos indígenas, desenvolvimento da erva mate, os tropeiros. Tem toda uma história atrás da cultura. A cultura não é só uma representação de gostos ou da cara da pessoa. Por que o nordestino tem aquele chapéu estranho? Por que a gente usa a roupa tradicionalista gaúcha, aquele vestido que para outras regiões é estranho? E por isso ela vai ter uma importância que nem sempre vai ser compreendida. E daí a gente tem que fazer tem que ter um olhar relativo àquela cultura. Tem que ter um olhar diferenciado. Ah, cadê? Não tá aqui o que eu queria mostrar para vocês. Aí, essa questão da cultura, ela pode levar a gente, ela pode ter um aproveitamento econômico. E não estou falando de benefício nem malefício de nenhum sistema capitalista, mas estou dizendo uma questão de respeito. Então, a gente tem que analisar ela a partir do olhar daquele povo para conseguir definir a poética e a estética também. Por exemplo, isso acontece muito no mundo da moda também. A gente olha essa roupa estranha aqui, dessa senhora, é um casaco de um vilarejo na Romênia, que a gente, às vezes, não percebe, que a gente acharia estranho. Claro que a gente vai achar estranho, não é da nossa... É tipo sapato de madeira holandês, né? Não é da nossa cultura. Assim como eles vão achar estranho algumas coisas da nossa cultura. Ninguém quer saber. Ninguém quer promoção de tênis. Vocês querem comprar tênis? Tá caro, tá tudo caro. Mas a partir do momento que se dá um valor de mercado, às vezes esse já é um desfile da Dior, usando aquela mesma, idêntico, usando o mesmo modelo de artesanato feito naquela vila da Romênia. Então, às vezes, é preciso ter um valor de mercado para que essa cultura seja valorizada. E acabou de cair o outro computador, então vocês não vão ver a reportagem sobre eu vou postar no Siga para quem quiser ver a reportagem sobre a Prada e os sapatos nordestinos. Mas embora tenha essa apropriação de certas marcas e do mercado, o valor disso está nas características estéticas e poéticas, mas nas culturais também, porque aquilo vai ter uma representação para aquele povo, uma importância. Não adianta a gente querer entender a importância do tucupi, ou do pato na Amazônia, porque é uma região alagada e que vai precisar de um bicho que viva na terra e na água. Ou a importância, ou a diferença da gente comer java-porco, às vezes, alguns lugares do Rio Grande do Sul. Então, a cultura, ela vai ter essa questão pessoal, mas que a gente precisa transcender e compreender. Por isso que eu pedi para vocês fazerem o levantamento das obras de arte da região,
de uma certa forma ou de outra, elas vão contar a história e a cultura daquela região, e de quem formou, e etc e tal. E era isso, gente. Parei de enrolar vocês. Viu? Até o computador já desistiu, então é hora de parar. Estamos aqui há 45 minutos.